Bom dia, oitavo ano. Quero começar a nossa aula de hoje parabenizando a todos pelo trabalho de matemática, né? Bem caprichado, a maioria, certo? Eu observei, gente, que apesar de todas as dificuldades, né? Estamos conseguindo vencer, certo? E eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, por estar contribuindo para o aprendizado de vocês, certo? E reforçar mais uma vez aqui o meu pedido para nós continuarmos com esse compromisso e estudarmos mais e mais e mais, certo? Teve alguns casos, né? No caso, 2 casos que não entregaram o trabalho de matemática, né? E estou esperando ainda algumas justificativas, não recebi, certo? Mas, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a vocês que fizeram e que estão realmente se empenhando e aprendendo. Tá certo? Então, gente, nós vamos iniciar hoje, né, o nosso assunto sobre os produtos notáveis, certo? Os produtos notáveis, né, são produtos, o nome já diz, produtos notáveis. São produtos matemáticos que têm uma notabilidade. Não é o que é algo notável, é algo que você vê assim logo de cara, que se destaca, certo? Nós iremos usar o livro, né, o nosso livro e também o nosso material complementar, certo? E vocês receberam aí semana passada, tá certo? Então, nesse momento, a tia vai usar os dois, tá bom? A tia vai fazer os exemplos do nosso material complementar, então você já fica com ele em mãos, tá certo? Um livro e com o material complementar. Esse material, gente, ele é maravilhoso, certo? Só você lendo, você já entende o conceito dos quadrados perfeitos, né? Dos produtos notáveis, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nos apresentar a esses produtos notáveis. Então, meus amores, os produtos notáveis, né? Nós temos vários deles. Nós vamos começar estudando 3 deles, certo? Depois a gente vai estudar mais 2, que já faz 5, né? Depois a gente vai estudar mais 2. Então, são 7. Vale, tia, e é tudo isso? Não, tem mais de 7. Só que a gente aqui no oitavo ano, a gente só vai estudar esses 7, tá certo? Se eu não me engano, é 7. E os demais, vocês vão estudar no ensino médio, se Deus quiser. Então, é muito importante que vocês aprendam esses 7 ou 8 que a tia vai explicar, tá bom? Porque no ensino médio, ele vai ser estudado em cima do que aprendermos esse ano, tá bom? Então, vamos lá. A tia vai começar aqui a apresentação pelo livro. Então, como eu já falei pra vocês, gente, os produtos notáveis, né? Eles são produtos, né, entre polinômios que têm uma notabilidade, certo? Então, como eu falei para vocês também, nós vamos começar com 3 produtos notáveis. O primeiro deles é o quadrado da soma de 2 termos. Ó, é muito importante que nós chamemos ele pelo nome, tá? Ninguém gosta de ser chamado pelo nome que não seja o seu, não é isso? Então, os produtos notáveis também não gostam. Então, o primeiro produto notável que nós vamos estudar é o quadrado da soma de 2 termos, certo? Quadrado da soma de 2 termos. Olha o cabra aqui. Vamos apresentar a ele. Ó. Nós estamos, a tia colocou aqui, ó, variáveis, né, para representar. Eles são, a soma de 2 variáveis, tá? Ó, quadrado da soma de 2 termos, ó.
quadrado da soma de dois termos, certo? Então, você pode escrever o quadrado da soma de dois termos dessa forma, na forma de uma potência, onde o primeiro valor é chamado de primeiro termo e o segundo valor é chamado de segundo termo. E como todos nós sabemos, toda potência ela pode ser escrita na forma de um produto, não é? Ou então, a base é A mais B. Então, o produto, não é aqui, ó, A mais B ao quadrado, A mais B vezes A mais B, né? Nós já fizemos operações, gente, usando esse produto. Eu já estava preparando vocês para esse momento. Vocês vão, quando vocês estiverem fazendo aqui as atividades, vocês vão perceber isso, tá bom? Então, qual é a notabilidade, não é, desse produto notável, né? Então, nós temos duas maneiras de resolver um produto notável, ou seja, quadrado da soma de dois termos, que é o primeiro que a gente está estudando, tá bom? Ó, vamos lá, vamos conhecer essas maneiras de resolver o quadrado da soma de dois termos, certo? Nós podemos usar, né, a propriedade distributiva da multiplicação, né, olha, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Como aqui todo mundo é mais, gente, eu não estou preocupada com os sinais, ó. Você observa? Não vai ter como aparecer um menos aqui, né? Se aqui no produto só tem sinais de mais, tá bom? Isso, o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Ó, repetindo. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes B, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Juntando aqui os termos semelhantes, né? Esses dois aqui, que são iguais. Tia, mas aqui tá AB e aqui tá BA. A gente sabe que a ordem não altera, não é? Que é um produto, tá bom? Juntando, ó, vai se tornar o quê, gente? Um trinômio, certo? Vai se formar um trinômio. E esse trinômio, ele recebe um nome especial, tá certo? Ele recebe o nome de trinômio quadrado perfeito. Por que um trinômio quadrado perfeito? O que que tem a ver? Ó, trinômio, tia, eu entendi, porque tem três termos. Mas quadrado perfeito, o que que tem a ver isso aqui com um quadrado, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui o nosso livro. Olha só de onde podemos tirar esse trinômio. Olha, que outra maneira de resolver, não é, o nosso quadrado da soma de dois termos é geometricamente, desculpa, usando, não é, a área do quadrado. Aqui nós temos um quadrado grande, olha, certo? Esse quadrado, ele foi repartido em 4 partes, certo? Cada parte desse quadrado é um quadrado, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse aqui é igual a esse, né? Então, esse lado, eu posso dizer o quê? Que é A mais B. E esse aqui também, A mais B. E como é que a gente calcula a área do quadrado, gente? Não é lado ao quadrado? Ó, exatamente o que a gente viu ali acima, não foi? Tá vendo? Então, daí sai o nome trinômio quadrado perfeito. E a gente pode perceber, gente, que se nós somarmos as 4 áreas, né, ó, que são 2 quadrados e 2 retângulos. Esses 2 retângulos, eles são iguais, que é o que vai formar o termo do meio do nosso trinômio, né? 2 vezes, ó, AB, certo? Então, essas maneiras que a gente viu aqui é a maneira de resolver normal como a gente vinha resolvendo, tá bom?
Por que ele é chamado, gente, de um produto notável? É porque, além da maneira que a tia mostrou aqui, usando a propriedade distributiva da multiplicação, né, nós também podemos usar o método direto. Vocês vão amar esse método, não vão mais querer ficar multiplicando, viu? Vocês vão adorar. Vamos lá. Lembrando que o primeiro termo é esse aqui. Quem aparece primeiro é o primeiro termo. Quem aparece segundo é o segundo termo, tá bom? Estão entendendo até aí, né? Então, primeiro a gente fez usando a técnica da distribuição da multiplicação, não é? Ó, A mais B vezes A mais B. Não foi que deu? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Foi isso? Pronto. Agora, nós vamos fazer, gente, usando a técnica da notabilidade, certo? Olha o que acontece aqui. Em todos eles vai acontecer a mesma coisa. Olha, observe. Isso aqui é o primeiro termo. Então, nós vamos enunciar a notabilidade desse produto notável, tá bom? Ó, preste atenção, que é o pulo do gato. Ó, quadrado do primeiro termo. Ó, quem é o primeiro termo? É o A. Ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ó, mais o segundo termo ao quadrado. Olha que lindo. Não é perfeito? Estão vendo? Tia, e quando for 2 números? Pronto, quando for 2 números, gente, não tem necessidade de nós desenvolvermos dessa forma. Por quê? Porque nós podemos somar. Ó, 3 mais 2 é 5. 5 ao quadrado é 25. Ah, entendi. Então, esse quadrado da soma de 2 termos só funciona quando tem 2 letras ou então uma letra e um número. Isso, exatamente, quando você não pode somar. E muito bem. Ó, por exemplo, a gente vai fazer outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver A mais 2, por exemplo, A ao quadrado. Você pode somar A mais 2? Não pode. Então, para você resolver esse quadrado da soma de 2 termos, você vai aplicar a notabilidade desse produto notável. Como é mesmo a regrinha? Isso, ó, quadrado do primeiro termo. Quando for mais, todo mundo vai ser mais aqui, ó. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tia, eu posso fazer direto isso aqui? Pode. Deve, ó. Eu não vou deixar desse jeito aqui não, viu, oitavo ano? Eu vou resolver depois do que eu posso resolver. Ó, 2 vezes 2 é 4. 4A mais 2 ao quadrado, 4. Certo? Estão entendendo até aí, né? Então, esse, gente, é o quadrado da soma de 2 termos, tá bom? O nosso segundo produto notável, vocês já estão amando, né? Pronto, eu sabia. Ó, o quadrado da diferença de 2 termos. Ah, tia, é igual. Quase igual, gente. Certo? É quase igual, certo? E o nome já diz, ó, quadrado da diferença de 2 termos. O procedimento de resolução é o mesmo do quadrado da soma. Só que vai ter uma modificação nos sinais, né? Porque como o sinal é menos, ele vai dar uma modificada no resultado, né? Ó, quadrado da diferença de 2 termos, certo? Ó, quadrado da diferença de 2 termos. Se eu disser diferença de quadrados,
eu estou dizendo isso aqui, ó. Certo? Diferença de quadrados, tá? Diferença de quadrados, ó, vai aparecer as duas maneiras para vocês se confundirem, ó. Diferença de quadrados é diferente, olha, é diferente do quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Ó, o que nós estamos estudando é esse aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Ó, quadrado da diferença de dois termos. Lembre-se de chamá-los pelo nome. Ninguém gosta de ser chamado que não seja pelo seu nome. Assim são os produtos notáveis, tá bom? Ó, primeiro termo é o que vem primeiro, segundo termo é o que vem por segundo. Então, como nós podemos representar o quadrado da diferença de dois termos? Dessa forma ou dessa forma aqui, na forma de um produto. Como podemos resolver, desenvolver esse produto notável? Usando a propriedade distributiva da multiplicação ou usando a notabilidade. Olha só. A vezes A ao quadrado. Mais com menos, menos. A vezes B, AB. Né? Aí, mais com menos, menos. B vezes A, BA. Menos com menos, mais. B vezes B, B ao quadrado. Então, a gente já viu aqui, oitavo ano, que apareceu aqui um menos, né? Do nosso quadrado da diferença de dois termos, tá? Mas isso é que é o lindo da matemática, tá? Então, quando nós somarmos os termos semelhantes, nós vamos ter um trinômio quadrado perfeito, certo? É outro trinômio quadrado perfeito, tá bom? Olha, ele é um produto notável. O nome dele é quadrado da diferença de dois termos. E quando nós desenvolvemos ele recebe o nome de trinômio quadrado perfeito, tá bom? Olha como ele é importante, né? Se eu perguntar, gente, para vocês, se ele é um produto notável, sim. Ele é uma diferença, o quadrado da diferença de dois termos? Sim. Ele é um trinômio quadrado perfeito? Sim. Certo? Depois a gente vai estudar como, não é, saber se um trinômio é quadrado perfeito. Porque nem todos os trinômios são quadrados perfeitos. Só aqueles que saem, não é, de uma diferença, do quadrado da diferença e do quadrado da soma, tá bom? Então, olha, por que ele é trinômio? Claro que é porque tem três termos, exatamente. E por que ele é chamado de trinômio quadrado perfeito, né? Pelo quase o mesmo motivo do quadrado da soma. Ó, então, ele sai, gente, também, não é, de uma área. Essa área aqui, tá bom? Então, por isso que ele é chamado, não é, de trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Então, aqui é a maneira algébrica, geométrica, tô sempre confundindo a algébrica com geométrica. É a maneira geométrica de resolver um quadrado da diferença de dois termos, tá certo? Então, mas como é, tia, que eu vou resolver usando a notabilidade? Pronto.
Do mesmo jeito que nós resolvemos o quadrado da soma. Só temos que ter cuidado com um detalhe, que é o sinal. Então, vocês já perceberam que o primeiro sinal, ele é negativo, né? Pronto, aí está o segredo. A regrinha é a mesma, ó, a menos b ao quadrado. Se assim, resolva os produtos notáveis. Aí você tem que saber qual é a regrinha para cada um, tá bom? Ó, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. O primeiro sinal aqui vai ser negativo e o segundo positivo. O segundo sinal nunca será negativo, tá bom? O segundo sinal sempre será positivo, tá certo? Vou colocar aqui um exemplo. A menos 2 ao quadrado. Não, vou colocar A menos 3, né? Que já coloquei o 2 lá no outro. Ó. Quadrado do primeiro termo menos. Ó, vou fazer aqui separadinho. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Que é 6A. Mais o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado. 9. Então, aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Muito bem. Nós vamos agora, gente, para o último produto notável da manhã, certo? Como a tia falou no início, a gente vai ver 3 produtos notáveis hoje, certo? Ele se chama produto da soma pela diferença de 2 termos. Olha só, produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, vocês observam que os termos são os mesmos, ó, AB, ó, produto da soma pela diferença. Não esqueça de chamá-los pelo nome, certo? Para ele não se zangar com vocês. Ó, o produto da soma pela diferença de 2 termos eu sou suspeita para falar, mas é o que eu gosto mais. Eu acho que vocês vão gostar mais dele também. Então, ele se apresenta dessa forma. Vamos supor que ele tenha nascido dessa forma, certo? Isso aqui é a cara original dele. Para nós resolvermos o produto da soma pela diferença, nós podemos usar 2 métodos. O método tradicional, que vocês já fizeram atividade usando esse método, usando a propriedade distributiva da multiplicação, que vocês fazem muito bem, graças a Deus. Ó, A vezes A ao quadrado. Aí, ó, mais com menos, menos. A vezes B, AB. Aí, mais com mais, mais. A vezes B ou B vezes A. BA ou AB, tanto faz. E mais com menos é menos. B vezes B, B ao quadrado. Então, nós temos aqui, gente, 4 termos. Esses 2 aqui vai cortar, porque eles são opostos. O que vai sobrar pra gente? Vai sobrar uma diferença de o que a tia falou lá em cima? De quadrados. Tá bom? Tá entendendo? Uma diferença de quadrados. Então, o produto da soma pela diferença de 2 termos se transforma em uma diferença de quadrados. Tá entendendo? Ó, ou seja, o que você fez? Como é que a gente resolve ele sem fazer essa continha aí que a tia fez? Eu já entendi. Exatamente. Eu sabia que vocês entenderam antes de eu explicar. Ó, a gente pegou o primeiro termo
dos dois, que é igual, ó, a ao quadrado, o sinal de menos, o segundo termo ao quadrado. Vale-me Deus, mas é só assim? Só assim. Muito bem, ó. O produto da soma pela diferença de dois termos se transforma numa diferença de quadrados. Foco no nome do povo. Não vão ficar chamando o pessoal aí de qualquer nome que eles não gostam. Viu? Vamos, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver, ó, A menos 3 vezes A mais 3. Olha. Só é um produto da soma pela diferença se for os mesmos termos. Tia, você trocou. Você botou o menos primeiro e botou o mais depois. Tanto faz. Viu? Isso aqui não vai mudar nada. Tá certo? Não vai mudar nada porque é um produto. Tá certo? Então, esse aqui é um número só. O A menos 3 é um número e o A mais 3 é outro número. Tá certo? Então, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é 9. Pronto. Terminei, desenvolvi o meu produto da soma pela diferença, transformando-o numa diferença de quadrados. Não é legal? E se você tiver, gente, a diferença de quadrados, né? E quiser transformar no produto da soma pela diferença, você também pode. Ó, vai aparecer questões desse tipo aqui, ó. Quando você olhar para algo desse tipo, você vai identificar como uma diferença de quadrados. Tia, mas eu não tô vendo um quadrado aqui. Por que você não tá vendo um quadrado aqui? Porque eu resolvi a potência, não foi? Olha, eu resolvi a potência. Ele, originalmente, ele é assim. Ó. X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Que é quanto? É 4. Estão entendendo? Então, ó, uma diferença de quadrados. O primeiro termo é elevado ao quadrado e o segundo tem raiz quadrada. Que é o inverso da potência, né? Então, eu vou voltar isso aqui para a forma original. Eu vou voltar essa diferença de quadrados para o produto da soma pela diferença. Então, eu apaguei aqui, gente, que estava muito cheio de coisa. Vamos voltar aqui, vamos desenvolver. Ó. Aqui você tem uma diferença de quadrados que veio, não é, de um produto da soma pela diferença. Os termos são esses. Certo? Então, vai ficar um positivo e outro negativo. Ó, fica x menos 2. Ó, tenham cuidado para não colocar o número que tá aqui. Você vai colocar a raiz quadrada do número que tá aqui. Viu? X menos 2 e x mais 2. Tá bom? Eu vou deixar aqui como atividade do vídeo para vocês fazerem lá, ó. X ao quadrado menos 25. Vocês vão fazer esse aqui, ó, e vão deixar lá no vídeo. Isso aqui vai valer 1 ponto na nossa avaliação de setembro, tá? A resolução correta desse item aqui. Você vai desenvolver do jeito que a tia fez aqui, ó. Tá bom? Lembrando que você não vai colocar o 25. Você vai tirar a raiz quadrada do 25. Um mais e outro menos, tá bom?